igreja? Graça e paz. Amém? Que bom podermos estar aqui juntos para celebrarmos a Deus, dedicarmos a Ele um culto racional. Nosso desejo sincero é que você que está aqui possa estar verdadeiramente se oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não permita que nada venha interferir nesse tempo em que você está aqui, na presença do Senhor, na comunhão, todos em um só Espírito, para exaltar e celebrar o Deus da nossa salvação. Nosso problema persiste, mas esse culto está sendo gravado e depois será transmitido. Nós não vamos esperar mais, porque depende da empresa a que nos fornece a internet. A gente está tentando fazer todo o contato com os técnicos dela lá para ver se a gente consegue restabelecer, mas nós vamos iniciar assim esse culto. A alegria do nosso coração persiste, porque independente de circunstância, o motivo da nossa alegria é Jesus em nós. Amém? Por isso nós vamos cantar e exaltar a grandeza desse Deus tremendo. Grande é o Senhor. Vamos engrandecer o nome dEle, vamos exaltá-lo com alegria. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Engrandeça o nome do Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Deus, que outra palavra pode sair do nosso coração, Pai, a não ser gratidão ao Senhor, por toda a obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado pela redenção em Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Que amor é esse, ó Deus? Que amor é esse? Nós te bendizemos, Pai, porque temos a liberdade de nos prostrarmos diante do Senhor, mesmo sabendo que muitos dos Teus filhos, em outros lugares deste mundo, estão sendo mortos por não se curvarem diante de outros deuses. E nós te agradecemos pela liberdade que temos de expressar o nosso amor, a nossa devoção, de prestarmos o nosso culto ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por cada vida aqui nesta hora. Obrigado por cada família aqui representada. Obrigado por aqueles, ó Deus, que estarão participando desta celebração em outro tempo, em outro local. Ó Deus, que o Teu Espírito haja com poder, e que haja, Deus, ardor dentro de nós, que os nossos corações possam estar, ó Deus, fervendo de amor, de desejo de fazer com que o Teu nome seja conhecido, ó Deus, pois só o Senhor é Deus sobre toda a terra e céu. Ministra aos nossos corações através de cada ato deste culto, ó Deus. Afasta de nós toda inquietude, tudo aquilo que possa tirar a nossa paz, interferir na nossa comunhão com o Senhor. Que possamos estar aqui, ó Deus, com inteireza de alma e coração, prostrados diante do Teu altar. Por Jesus, o nosso remidor, o nosso Salvador, o Teu Filho amado, que nós oramos agradecidos hoje e sempre. Amém. Glórias a Deus. Nós queremos fazer alguns destaques e antes disso gostaríamos de conhecer quem nos visita. Temos as irmãs aqui de Vitória, sejam bem-vindos. Mais alguém nos visita pela manhã? Mais alguém? Vamos saudá-los, igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se à vontade, que Deus esteja abençoando, e assim que estiverem na nossa cidade ou por perto, voltem aqui para celebrarem a Deus conosco, tá bom? Destacar os aniversariantes da semana. Hoje, Jaine Marconcini Rô está fazendo aniversário. Nossa Jaine, nossa técnica de som, não é? Ela está fazendo aniversário hoje. Jander faz amanhã, não é, Jane? Jander. Marinete de Polo, dia 12. Cristina e Ana Júlia, dia 13. Ana Cristina Silva Fernandes e Ana Júlia Decoté Barros. Iva Santos e Jocarli Alves Araújo, dia 14. Cleidiana dos Anjos Almeida Gomes, dia 15. E dia 16, Heloísa Serpa Nunes Decoti. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Continue derramando graça, misericórdia, sem medida na vida de vocês, de suas famílias, para a honra e glória dEle. Queridos, nós gostaríamos de dizer da nossa alegria por tudo que Deus tem feito na vida da igreja dEle aqui nessa cidade, a nossa igreja, no que diz respeito a missões. E se você ainda não sentiu, como diz a nossa irmã Silvana, se você ainda não sentiu a mordida do bichinho de missões, permita-se, para você se coçar e não conseguir ficar parado, e querer trabalhar, orar, interceder, se dedicar e se envolver pela obra missionária. Amém? Não deixe de passar essa oportunidade, do privilégio de você estar orando, de você estar intercedendo, trabalhando, se envolvendo e contribuindo com a obra missionária. O nosso alvo
Todos já sabem que é de 100 mil reais, e nós estamos confiantes que pela graça e misericórdia de Deus, nós iremos alcançá-los. Amém? Nós iremos alcançá-lo, amém? Amém. Pela fé. Para contrariar todas as opiniões econômicas sobre crise, mas nós vamos fazer a nossa parte, em nome de Jesus. A sede missões, nós estaremos levantando esse alvo de fé. Provérbios capítulo 18, versículo 10, nós vamos estar lendo a uma só voz. Vamos juntos? Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Mais uma vez, torre forte e está seguro. Só de ouvir a voz do nosso Deus e de sentir o seu amor, o nosso medo se vai. E nós vamos agora nos colocar de pé e vamos cantar esse cântico. Doce nome. Doce nome, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Aqueles que estão preparados para dedicar ao Senhor seus dízimos e ofertas terão oportunidade de fazê-lo agora, seguindo as laterais, ao som da música, e logo após nós estaremos tendo o nosso momento de intercessão. Nós agradecemos a Deus pela vida daqueles que estão aniversariando durante a semana. Agradecemos a Deus a recuperação de muitos enfermos. Devemos continuar orando por aqueles que continuam enfermos, aqueles que buscam oportunidade de trabalho, aqueles que estão fazendo prova. Hoje eu me lembro de Sara. Tem mais alguém que está fazendo vestibular hoje? Sara Bayer, Sara de Lanúcia Alvinho, está fazendo prova hoje. Agradecer a Deus por aqueles que foram aprovados no vestibular e pedir por aqueles que ainda farão, né? Pela obra missionária, nossa carreta está quase saindo, a carreta do sertão está quase saindo do estado do Espírito Santo.
sentido a Minas, depois Goiás, Mato Grosso e depois Sertão. Dia 23 de novembro ela chega na Paraíba. Continuar orando pela vida dos motoristas, de toda a equipe que tem acompanhado. Pastor Adilson vai nos conduzir nesse momento. Vamos orar. Agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui e também de podermos fazer parte desse momento como batistas brasileiros dessa campanha tão maravilhosa de missões. Agradecer a Deus pelo que foi também quinta-feira, foi maravilhoso o nosso culto ali na praça. Aliás, toda a programação é motivo da gente agradecer a Deus. Eu estava pensando num determinado momento da quinta-feira, como que Deus tem sido misericordioso conosco, de permitir que vivêssemos aquele dia com tudo que Ele mesmo realizou no nosso meio, e nós estávamos ali fazendo parte daquela festa promovida por Deus, executada por Deus. Tudo nós sentimos em todos os momentos, desde o começo, né, Juninho? Desde que nós estávamos ali para estacionar a carreta, pouco difícil aquilo ali, mas até a hora que nós desmontamos tudo. Enfim, vamos agradecer a Deus pelo privilégio de poder ser usado por Deus. Somos apenas instrumento. Paulo disse que Deus é aquele que opera em nós, tanto querer como efetuar. Toda honra e toda glória nós dedicamos ao Senhor. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor nessa hora. Meu Deus, nós somos tão pequenos, tão insignificantes, tão falhos, mas o Senhor tem olhado para nós com o teu olhar de graça e de misericórdia. O Senhor tem permitido, meu Deus, que vivamos momentos tão maravilhosos, tão lindos, como nós vivemos ali na quinta-feira, como nós estamos vivendo aqui, meu Deus. Pensamos como o salmista nessa hora: que é o homem mortal para que te lembres dele? Quem somos nós, meu Deus? Na verdade, o Senhor pagou um grande preço por nós. Nós estávamos condenados ao inferno, condenados, ó Deus, à perdição eterna. Mas Jesus Cristo nos valorizou de tal maneira que Ele derramou o sangue dele ali na cruz do Calvário por cada um de nós. Meu Deus, nos ajude, como o irmão Júnior citou nessa manhã, uma palavra da irmã Silvana, que cada um de nós possamos sentir realmente dentro de nós, dentro do nosso coração, o amor pelas almas perdidas, o amor pela obra missionária. Meu Deus, quebre todo o nosso egoísmo, quebre todo o nosso orgulho, meu Deus. Abra nossa mente, abra o nosso coração, abra os nossos olhos. Jesus, Ele falou com muita tristeza. Ele disse para os seus discípulos: vocês estão dizendo que falta ainda 4 meses para a ceifa, mas levantem bem os olhos, percebam o que está acontecendo. Vocês não estão conseguindo ver, mas os campos já estão brancos, prontos para a ceifa. Ó Deus, desperte a nossa igreja, desperte cada um dos teus servos aqui, desperte, meu Deus, também fora da nossa igreja, em todas as igrejas, em todas as congregações, em todas as denominações, que haja, meu Deus, um amor forte pelas almas que estão se perdendo, Senhor. É tanta gente condenada ao inferno,
é tanta gente que está longe do Senhor, mas que haja, meu Deus, um quebrantamento na vida dos teus servos, na vida de cada um de nós, a começar na minha vida, meu Deus, quebra os nossos corações. Ó Pai, nós precisamos sentir compaixão pelo povo perdido como o Senhor sentiu. Meu Deus, nessa hora nós queremos te agradecer, porque estamos diante do Senhor, fomos alcançados, ó Deus, pela mensagem poderosa do Evangelho, fomos alcançados pela verdade, e a tua palavra, que é a verdade, ela nos libertou da condenação do pecado, mas que a tua palavra possa nos libertar do nosso comodismo, da nossa frieza, da nossa negligência, que haja, meu Deus, uma restauração em tudo aquilo, meu Deus, que está errado na nossa vida. Cuide de nós, meu Deus. Quero colocar nas mãos do Senhor a vida dos nossos aniversariantes. Na verdade são aniversariantes do Senhor. Cada dia que se passa na nossa vida, cada dia que nós vivemos, é um milagre proporcionado pelo Senhor, porque o Senhor nos deu a vida, e nós estamos aqui até o dia em que o Senhor entender que é o melhor. Na verdade o Senhor já tem um dia para cada um de nós, já está na tua agenda, mas que possamos, meu Deus, sem saber qual o dia da nossa partida, possamos em todos os momentos te agradecer, porque realmente o estar aqui hoje é um milagre, meu Deus. Continue cuidando do teu povo, continue cuidando dessa igreja, continue cuidando de cada um de nós, daqueles que estão completando também aniversários de casamento, meu Deus. Cuide desses casamentos, tantos casamentos hoje que estão destruídos, meu Deus. O diabo tem trabalhado, tem encontrado brecha, e ele tem destruído tantos lares, meu Deus, tantos filhos problemáticos hoje, por causa da atitude dos pais, ó Deus. Ao invés de buscarem ao Senhor, de se dobrarem ao Senhor, entendem que a melhor coisa é a separação. Por isso tantos filhos estão sofrendo, e nós clamamos por cada um deles nessa hora. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, e que em todo o restante deste culto nós possamos sentir, continuar sentindo poderosamente a presença do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo o que o Senhor ainda vai fazer. Nós te agradecemos agora, no nome de Jesus, amém. Nós estamos empenhados na nossa campanha de missões nacionais, e o tema desse ano nós vamos falar juntos. Qual é o tema? Olha, como ensaio ficou mais ou menos, não ficou nem bom, ficou mais ou menos. Qual é o tema desse ano? Jesus Cristo é a única esperança, a nossa divisa. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Nós não teremos como transmitir nosso vídeo missionário, em decorrência da nossa inconsistência técnica, mas nós gostaríamos de dizer aos irmãos da nossa gratidão por tudo que vivemos ali na quinta-feira. Agradecer a cada equipe que se empenhou, a cada pessoa que fez parte de uma equipe que se empenhou, que se doou, aqueles que ficaram tomando banho de chuva lá até 11 e pouco da noite para desmontar tudo, a equipe de apoio que depois veio no dia seguinte ali acabar de desmontar toda aquela estrutura. Também agradecer aqueles que estiveram orando para que tudo acontecesse. E, meus irmãos, eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de passar lá durante a tarde, mas teve uma hora que deu um vento que arrancou aquela lona com tudo e levantou aquele monte de folha. Eu confesso aos irmãos que eu senti um temor. Eu falei assim: meu pai, vai cair um temporal e vai atrapalhar a programação. Mas eu disse: o Deus do bom tempo é o Deus do mau tempo, aos meus olhos.
E Ele sabe que tudo que nós estamos fazendo aqui não é para engrandecimento da Igreja Batista, do ministério do pastor, nem da Valdice, nem de ninguém. É para a glória dEle. É para a glória dEle. E algumas pessoas ali se juntaram e começaram a orar. E quem lembra a hora que começou a chover? Hein? Depois do culto. Meus irmãos, a previsão do tempo no dia anterior era chuva desde de manhã. Quando amanheceu o dia, a primeira coisa que eu fiz no auge da minha ansiedade e incredulidade foi olhar a previsão do tempo. A previsão já tinha passado para chuva intensa, 2 horas da tarde, estava vermelhinho lá. Sandrinho, você também acompanha. Quando deu 2 horas da tarde, nada de chuva, eu falei: Senhor, o negócio foi mais para frente. Quando eu olhei de novo, era 6 horas, aquele vermelhinho das 2 tinha passado para 6. Eu falei: Senhor, quem segurou até 6 vai até as 9, né? E o culto atrasou para começar. E quando foi o amém, quando nós repetimos o tema, a música da campanha pela 2ª vez, para finalizar o culto, na greta da carreta ali, entre o palco ali, eu comecei a sentir aquele chuvisco fininho. Deus é fiel. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém? Deus é fiel. Deus é fiel. Irmãos, que maravilha. Que maravilha, que experiência rica. E nós gostaríamos que você mantivesse o seu coração aquecido. Não deixasse essa chama se apagar, nem diminuir. Nós estamos programando mais atividades. No próximo domingo nós continuaremos com a nossa banca missionária. Então venha prevenido para você comprar um pão, uma geleia, um doce, um pano de prato. Aí você fala assim: mas ninguém me falou. Realmente foi algo que nasceu no coração de algumas pessoas. Não foi nada programado pela igreja, aquela banca missionária, aquela feirinha ali, não. As irmãs do bazar resolveram ir junto acho que foi naquela semana mesmo, né, tia? Naquela semana mesmo ali, teve gente que no dia anterior, no sábado à noite, falou assim: olha, eu estou com milho aqui, vou fazer uma papa. Fez a papa e mandou. Beatriz falou assim: eu tenho um pouco de biscoito aqui em casa, não dá tempo de fazer. Vamos lá. Eu peguei os pães na casa de Cecéia, era 9 horas, dei maior susto nela na hora que cheguei lá, para pegar os pães no sábado. Meus irmãos, se você quiser participar, se você quiser abençoar a obra missionária, se você falar assim: olha, eu não posso ofertar, mas eu posso ajudar, eu sei fazer isso, nos procure. Procure a irmã Santinha, procure Simone, pode me procurar, pode procurar. As plantas, teve muda de planta vendida lá, e ainda tem algumas ainda. Folhagem. Às vezes você fala assim: poxa vida, aquela planta que está ali é tão bonita, como é que eu faço para conseguir uma muda? Está na oportunidade de você fazer um upgrade lá nas suas plantas de casa, tá? É só você se preparar. Grande parte daquilo que nós temos aqui, que é feita a decoração da igreja, vai estar disponível para a obra missionária, para abençoar e fazer com que o reino de Deus alcance novas fronteiras, amplie as suas fronteiras. Nós estamos programando cantina também, para domingo que vem à noite. Então, a nossa intenção é fazer com que continuemos animados, mas não é só animado pelos eventos que vamos fazer, é ter um estímulo maior, o amor às almas perdidas, e o privilégio de poder ser bênção na vida das pessoas. Amém? Então não se permita ter viver esse privilégio. E você pode fazer uma oração. E eu gostaria de cantar essa oração com você. Você pode dizer para Deus o seguinte: Senhor, me dê a tua visão. Me dê a oportunidade de enxergar as almas que estão perdidas e que precisam conhecer da graça salvadora do Senhor. E nós vamos cantar nesse momento. Você pode fazê-lo em atitude de oração. Logo após esse cântico, nós estaremos passando a palavra ao pastor Adilson, que também estará falando sobre o Dia Nacional, a campanha nacional de evangelização. Eu não sei se você já pegou, mas a igreja fez a aquisição de 2.000 exemplares do Evangelho de João. Mas esse Evangelho de João
não é simplesmente para você chegar para uma pessoa e falar assim: olha aqui, olha, está aqui para você ler, isso aqui vai mudar a sua vida. Não, não, o pastor vai explicar depois como fazer. Dá-me tua visão, Senhor. Dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão, que eu mostre pelo meu proceder o teu amor e perdão. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Minha vida consagra-te perante a tua cruz. Tudo que sou pertence a ti. Ó, vive em mim, meu Jesus. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso Irmãos, nós vamos pensando no nosso alvo. Qual é o alvo da igreja mesmo, irmãos? Isso nem para ensaio, né? Qual é o alvo da igreja? E nós vamos atingir quanto? Pelo menos. Se o nosso alvo é 100 mil reais, nós temos que atingir pelo menos 100 mil reais. E para isso nós estamos fazendo aí o possível e o impossível. Nós vamos ter, o irmão Júnior já falou sobre algumas coisas que estão sendo vendidas. O bazar recomeçou, não é isso, irmã Leda, irmã Elsa? Recomeçou as atividades. E temos aí, como foi falado também, a questão do bolos, doces e etc. Nós vamos ter no dia 23, no sábado, dia 23, eu gostaria de que você colocasse no seu grupo de WhatsApp. O irmão Júnior prepare uma arte sobre isso, tá? Pela a lavagem dos carros. Já temos eu e o irmão Júnior que vamos lavar os carros. Eu já fui lavador de carro também, certo? Mas a gente vai pegar, já fui também. Mas nós vamos, o Júnior vai formar uma equipe, certo? E a gente vai trabalhar. Dia 23 nós vamos começar 7 horas da manhã e vamos até às 17. E aí você vai trazer o seu carro, vai trazer moto, pode trazer moto também. Aliás, dali, irmão Júnior, eu estava olhando lá fora, tinha bicicleta, até bicicleta. Pode trazer que nós vamos lavar tudo, certo? Agora a gente tem que ter, mesmo de verdade, irmãos. Enquanto eu estava pensando no que eu ia falar aqui agora em relação à lavagem do carro, eu pensei em Epafrodito. Ele foi, é difícil falar esse nome. Ele foi um colega de Paulo, né?
Ele foi um colega de Paulo, e na verdade esse moço ele atravessou várias dificuldades para levar ajuda para Paulo. E aí, quando a gente estuda sobre esse texto, a gente vai ver a dificuldade que aquele homem enfrentou, a pressão que ele enfrentou. E aí eu me lembrei do culto da aula magna, quando Benita entrou no seminário, tem um tempinho. Lembrei aí pastor Paulo Simões, ele fez, na verdade aquela mensagem é chamada de mensagem monólogo, só ele ali, ele representando Epafrodito. E aí, em tudo que ele falou que aquele moço enfrentou, sempre ele citava por que ele enfrentou, e ele repetia: por causa da obra de Cristo. Nós estamos envolvidos nessa campanha por causa da obra de Cristo. Nós vamos vender os nossos pães, doces, etc., roupas ali no bazar, por causa da obra de Cristo. Nós vamos lavar bicicleta, velocípede, carro, moto que aparecer ali, por causa da obra de Cristo. O nosso alvo não é brincadeira, mas Deus também não é. E nós vamos fazer tudo isso crendo que o Deus que é o dono do ouro e da prata, Ele vai nos dar condições. Então chegar, eu não sei quanto que nós vamos cobrar na lavagem de carro, mas o irmão Júnior que vai estabelecer isso depois. Nós vamos lavar, presta atenção, mas a lavagem aqui está um pouco meio puxada. Presta atenção nisso, o valor vai ser colocado ali para honrarmos ao Senhor. É por causa da obra de Cristo. O meu carro já está na fila, mas o meu vai ser o último, tá, irmão Júnior? Eu mesmo lavo. Pode ser. Ou alguém da equipe, não, vou deixar outra pessoa da equipe lavar, mas isso tudo aí nós já combinamos aqui, o irmão Júnior, o nosso carro vai ficar ali na fila, certo? Mas pode ser o último, mas nós vamos participar também por causa da obra de Cristo. Tudo. Então, clame a Deus por esse trabalho, e nós não vamos parar. Eu falei, dei uma palavrinha pequena aqui. O mínimo que nós vamos atingir é 100 mil reais. Mas pelo amor de Deus, irmãos, quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então a gente vai clamar o Deus Todo-Poderoso para a gente ultrapassar para honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? João aqui, o apóstolo, isso aqui é o Evangelho de João. Isso aqui é usado em todo o Brasil, em todas as campanhas de missões, em todas as trans que nós participamos, usamos o Evangelho de João. Ele é pequeno. Tem aqui atrás do Evangelho de João um estudo bíblico, por isso que o irmão Júnior falou, isso aqui não é só você entregar, tem um estudo bíblico. Então, eu queria te fazer um apelo para que você pegue pelo menos, irmãos, pelo menos 5. Nós compramos só 2.000. 2.000 é muito pouco, é muito tímido essa troça aí. Depois a gente vai comprar mais. Assim que acabar os 2.000, assim que tiver acabando 2.000, nós vamos pegar. Pegue 5 livros desse daqui, e você vai entregar para 5 pessoas. Pastor, e o estudo bíblico? Você tem que pega 6, porque um você vai pegar para você fazer o exercício. Você tem que fazer primeiro. Você vai fazer o exercício, aí você vai levar o seu livrinho separado e vai dar um estudo por dia. Você pode fazer isso aí uma vez por semana só. Vai dar um estudo para uma pessoa. Você vai falar a linguagem dela, ou na linguagem dela. Você vai usar coisas simples. É um estudo simples, tá? Você fala assim: pastor, eu comecei a fazer o estudo, eu não entendi alguma coisa. Pode me procurar, que eu vou estar pronto para te ensinar o que você tem que falar lá na frente, tá? Então, se você está interessado em dar um evangelho, não é só pegar, não, isso é feio, né? Nós temos que nos preparar para as coisas, certo? Então, é saber que um Evangelho de João, olha, é simples, porque todos os estudos estão baseados aqui nesse Evangelho. Então, você não precisa nem você não tem a obrigação de carregar a Bíblia ali, tá?
Você não tem a obrigação de carregar a Bíblia, mas a pessoa tem que ter. Mas todas as respostas estão aqui, tá bom? Então, se você tiver qualquer dúvida, pastor, nós vamos formar um grupo aqui na igreja para o senhor dar um estudo sobre o Evangelho de João. Estou dentro, tá bom? Mas não deixe de entregar esse Evangelho. E outra, como eu disse, em todas as trans é usado esse livro. Em todos os estudos, quem participou de trans aqui, levanta a mão. Daqui da região e fora da região. Nós fomos aí lá para Uberaba entregar a palavra, um lugar difícil demais. Mas tudo bem, eu não vou gastar tempo aqui. Depois qualquer pessoa, irmão Júnior, vai ser disponibilizado agora. Então tá, você pode pegar ali na secretaria o Evangelho de João e se você tiver qualquer dúvida, procure aí os pastores da igreja. O pastor Adilson está totalmente à disposição para ensinar os irmãos. Vamos pensar rapidamente, Lucas capítulo de número 14, nós vamos ler os versos de 15 até o de número 24, para a gente iniciar a nossa fala nessa manhã. Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Então Jesus lhes disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham, que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso de ver se trabalham bem, peço que me desculpe. E o outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde, o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Vamos pensar um pouquinho nesse texto. Eu digo que esse texto, ele é, a princípio, muito bom, porque mostra para nós a preocupação e o desejo de Deus de salvar todas as pessoas. Então, a princípio, ele é maravilhoso, porque nós vamos ver aqui a preocupação de Deus em que as pessoas sejam convidadas para participar do reino dele. Vamos falar numa linguagem mais simples. Deus quer que todas as pessoas se arrependam e cheguem ao conhecimento de Jesus e se rendam a Jesus, recebendo Jesus como único Salvador e Senhor de suas vidas. Esse é o grande desejo de Deus. Então o texto nos fala sobre isso, esse desejo de Deus a arrebanhar todas as pessoas, de levar todas as pessoas para o céu. Mas é lógico que diante disso daqui nós vamos encontrar, aliás, um outro detalhe importante nesse texto é saber que aquele, presta atenção, aquele empregado, ele cumpriu a ordem do patrão. Muitos hoje estão cumprindo a ordem de Deus. Muitos estão procurando levar a palavra àqueles que estão perdidos. Muitos.
Mas a verdade é que muitos estão aí, ao invés de cantar um hino, esse hino que nós cantamos agora, dá-me tua visão, Senhor. Muitos, ao invés de cantarem dá-me tua visão, Senhor, estão pegando uma música popular brasileira, estão cantando não estou nem aí. O mundo continua perdido. João apóstolo, ele diz que nós somos de Deus, mas que o mundo jaz no maligno. Então a obra missionária é Deus nos chamando para sermos bênçãos e levarmos essa luz ao mundo inteiro. O irmão Cleilton pregou semana passada, se eu não me engano, sobre o ser o sal da terra, fazer diferença. E muitos de nós não estão fazendo nenhuma diferença. Nenhuma diferença. E aí como que a gente vai poder dar gosto ao mundo? Como que nós vamos poder salgar o mundo? Como que nós vamos brilhar para o mundo se nós estivermos aí apagados? Aquele moço cumpriu a ordem do seu patrão. Aquele homem, claro, isso aqui é uma parábola, aquele homem cumpriu a voz, ou obedeceu a voz de Deus. E aí diz a Bíblia que ele saiu para anunciar. As pessoas que não querem saber de Deus, as pessoas que não querem compromisso com Deus, não querem compromisso com a obra dele, sempre vão dar desculpas. Desculpa é uma coisa muito... é fácil. Vamos pegar aqui. Quando Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, o clamor do meu povo chegou até mim, e eu quero que você vá e liberte o meu povo da escravidão no Egito. Eu quero que você liberte o meu povo. Você estuda esse texto, você vai ver Moisés numa linguagem tão simples. Ele parece que Moisés estava igual a mulher samaritana, não sabia com quem estava falando. Ele falou com Deus exatamente assim: Senhor, envia aquele que tu has de enviar, não a mim. É como se eles falassem com Deus: presta atenção, Deus, o Senhor está falando comigo, envia aquele que o Senhor já escolheu. Sim, mas eu escolhi foi você. Desculpa. E aí Moisés vai falar: mas eu não sei falar, eu sou um homem pesado de língua, eu não sei falar. A gente vai dando desculpas: eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Aliás, muitas, claro, ninguém sabe. Digo, ninguém nasce. Está ali o Rainer, que é advogado. Você nasceu advogado? Quando bebezinho? Não. Então, a gente vai aprendendo as coisas à medida que nós quisermos aprender. Deus vai nos dar a capacidade. Deus vai nos... Por exemplo, eu queria pegar esse evangelho de João, dar estudo para muita gente, para 5 pessoas, como o pastor falou, ou 10 pessoas, mas eu não sei evangelizar. É para isso que o pastor Adilson está aqui. Tem hora que eu me vejo como Esther, é para essa hora. É para essa hora que a gente tem que juntar as mãos. É nessa hora da campanha que a igreja tem que estar... Deus parabéns ao irmão Júnior. Depois o Juninho já agradeceu aqui toda a equipe. O troço foi bonito mesmo. Mas como que foi bacana ver aquela equipe toda. E alguém depois me chamou a atenção, Juninho, que eu estava tomando chuva. Mas como é que você não vai tomar chuva? Nós estávamos ali debaixo de chuva, mexendo com aquela ferragem toda. Mas por que a gente estava tomando chuva, Juninho? Por causa da obra de Cristo, como diz lá Epafrodito. A gente estava ali tomando. Mas vamos continuar aqui, pensando nesse texto. Jesus, ele está falando por meio de parábola. E aí, a gente vai entender que parábola, ela é uma comparação. E Jesus, ele está sendo bem claro, falando sobre o céu. E aí, ele vai dizer que aquelas pessoas, na parábola, muitas pessoas estavam dando desculpas, porque elas não queriam saber de
obedecer a Deus. Aí eu, estudando esse texto, eu fiz questão de olhar uma palavra, e a gente vai pensar nela agora, porque fala de desculpas. O texto fala de pessoas que dão desculpa para não se entregar a Jesus, pessoas que dão desculpa para não seguir a Jesus, pessoas que não querem saber e dão desculpas. Aí Jesus ele vai falar uma coisa interessante. Mateus capítulo 7, de 1 a 5, ele vai falar o seguinte. Você vai falar, pastor, o que isso tem a ver? Você vai entender o que tem a ver. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. O que nós vamos entender aqui com esse texto, baseado no texto básico? Para a gente incentivar outras pessoas a seguirem a Jesus, para nós levarmos ou incentivarmos pessoas a obedecerem a Jesus, para nós levarmos pessoas a não darem desculpas para Jesus, nós temos que ser o exemplo. E muitos de nós damos péssimo exemplo. Ouvi de uma mãe, olha, com muita tristeza, aliás, de uma não, já ouvi de várias, já ouvi mãe e pai falando: pastor, o senhor tem que ver que gracinha. É triste ver um desastre desse como gracinha. O senhor tem que ver que gracinha, meu filho, minha filha, tão pequenininho, falando: vamos mamãe para a igreja, vamos papai para a igreja. Como que eles sentem vontade para a igreja? Pastor, mas o senhor sabe que tem hora que não dá. As crianças estão clamando por pais que venham à igreja, que sejam exemplo, mas pais dão desculpa: hoje está frio, hoje está chovendo, hoje está calor demais, e vão dando tantas desculpas. Como que nós vamos poder incentivar outros a não darem desculpas para Deus, se nós estamos carregados de desculpa? Tanta coisa, como Moisés reclamou com Deus: eu não sei falar. E tantos outros homens na Bíblia, tantas mulheres que colocaram dificuldades para servir a Deus. O texto começa dizendo para nós o seguinte, texto básico: um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. O texto já começa assim: um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Ouviu o quê? Um dos que estava à mesa ouviu isso. Ouviu o quê? Aí você tem que voltar, logicamente, você tem que voltar e entender o capítulo 14, de 11 a 14, porque nós começamos no 15, o camarada ouviu e falou com Jesus. Jesus estava falando, queridos, nesse texto. E aí, por causa disso, o camarada falou assim: olha, felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Jesus estava falando sobre a questão da humildade. Ele trabalha a questão da humildade, sabe por quê? Porque o orgulho é uma coisa que tem imperado na vida de muita gente. São muitas pessoas carregadas pelo orgulho, pelo ego, pela exaltação. Quer ver quantas pessoas que têm problema, por exemplo, para perdoar? Parece que a gente não entende o que Jesus fala. Você vai pegar, por exemplo, lá no capítulo 5 do livro de Mateus, Jesus vai falar sobre a questão do amor. Ele vai dizer assim:
Amai. Ele não fala assim, ó, amai a Deus, não. Ele não fala, amai o seu filho, amai o seu marido, amai a sua esposa, não. Amai os vossos. Amai os vossos inimigos. E às vezes o diabo trabalha na nossa mente para a gente odiar o nosso inimigo. Amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos persegue. E nós não conseguimos entender, ou por causa do nosso ego a gente começa a dar desculpa. Pastor, o senhor não sabe o que eu passei. O senhor não sabe o que eu passei. Não sei mesmo não. Eu não sei. Agora eu sei que Jesus foi cuspido. Escarraram nele, cuspiram nele, bateram nele, deram bufetadas nele, pregaram Jesus na cruz, colocaram Jesus lá no alto do Calvário. Ele foi exposto para multidões, foi humilhado. Quando ele tinha todo o poder, queridos, ele tinha o poder. Jesus tinha o poder para destruir aquelas pessoas. Mas ele vai fazer uma pequena oração ao Pai. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus poderia dar desculpas. Jesus poderia não querer a cruz. Aliás, chega um momento na vida dele, antes de ser levado, antes de ser colocado lá naquela cruz, Jesus vai chegar um momento que ele vai falar com o Pai: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu não quero te dar desculpa, eu quero fazer a tua vontade, custe o que custar. Jesus trabalhava ali a questão da humildade. E falou das pessoas, de muitas pessoas que às vezes gostam de se aparecer, de pessoas que querem ser os melhores. Em tantos lugares tem gente que quer ser o melhor. Eu tenho pensado, na verdade eu li isso num livro há alguns anos atrás, e eu entendo que isso é verdade. Eu tenho que procurar ser o melhor do que eu mesmo. Eu não tenho que competir com ninguém. Eu tenho que ser melhor do que eu sou. Então nós temos que olhar para nós e entendermos como que nós somos imperfeitos e procurar melhorar a nossa vida diante do Todo-Poderoso. Mas às vezes a gente tem algumas falhas e a gente já começamos a nos desculpar. Muitos de nós não queremos, embora dentro da igreja, embora com a Bíblia na mão, embora fazendo oração, embora cantando, embora pregando, embora ensinando, muitos de nós não queremos nos submeter ao senhorio de Jesus e damos desculpas. E aí, Jesus estava trabalhando anteriormente sobre isso, a questão daquelas pessoas que queriam os melhores lugares na festa, querem o melhor lugar no templo, e querem, tem muita, Naamã, se a gente pegar Naamã estava doente, o homem estava, a saúde de Naamã estava encrencada, o homem estava ali com lepra, e diz a Bíblia que aquela menina chegou para a mulher de Naamã e falou: se ele conhecesse o homem de Deus, ele seria curado. E aquele homem vai trabalhar, vai pedir o rei dele que mande uma carta para o outro rei, mandando que alguém... Diz a Bíblia que a orientação daquele homem de Naamã, aliás, Naamã vai até onde morava o profeta Eliseu, e aí Eliseu manda o empregado, fala com ele: vai, manda esse camarada ir lá no tanque, se dobrar, no tanque, no rio. É claro que é rio porque ele fala, mas nós temos lá na Babilônia o rio Farfá e não sei, os dois, deixa para lá. Ele fala sobre os dois rios, ele fala, mas lá na Babilônia os nossos rios são melhores. E aí não era para ser, não é para questionar que rio que é melhor, não era a purificação da água, era o poder de Deus que veio mediante a nossa obediência, independente do que nós somos. E aquele homem deixou por algum momento
a bênção passar. E só recebeu a bênção quando ele foi tomado por um coração humilde. E aí ele se dobrou. Se nós nos dobrarmos diante do poder do Todo-Poderoso, aí vamos experimentar aquilo que Jesus falou com Marta: se creres, se dobrares diante de Deus, você vai ver a glória dele, você vai sentir. E aqueles homens, diz a Bíblia que eles estavam ali, começaram, aliás, o texto diz assim: porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Isso é o texto antes, para a gente entender por que aquele camarada começou a falando os felizes que se sentarem à mesa no reino de Deus. Porque quem se engrandecer será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Depois, Jesus disse ao homem que o havia convidado: quando você der um almoço ou jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Bem, vamos pensar nisso daqui agora. Jesus está trabalhando então essa questão da exaltação da vontade daquela pessoa que gosta de ser alguma coisa. E aí aquele homem diz assim, um dos que estavam à mesa, quando ouviu isso, Jesus falando sobre orgulho, exaltação, etc. Felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Diante da palavra daquele homem, então Jesus vai contar essa parábola que eu acabei de ler. Então Jesus lhe disse: certo homem convidou muita gente para uma festa. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado a dizer aos convidados: venham que tudo está pronto. Jesus falou: venham porque tudo está pronto. Se você caminhar daí agora para o Calvário, você vai encontrar Jesus nos últimos momentos de vida. Ele vai dizer exatamente assim: está consumado. O que eu tinha que fazer, eu fiz. A minha parte, eu fiz. E eu gostaria que você pensasse agora: qual é a sua parte em tudo isso? Qual é a minha parte? Será que eu tenho parte nisso tudo? Será que eu tenho alguma responsabilidade diante disso tudo? Claro que tem. É possível que nessa hora o Espírito de Deus fale no seu coração, fale no seu ouvido aí agora, aquilo que Isaías ouviu, quando Deus disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus quer que você entenda como Isaías: eu sei que eu tenho parte, eu sei que eu tenho responsabilidade, por isso eu não quero dar desculpa, eu quero fazer parte dessa programação de levar pessoas ao reino de Deus. Eu quero que a minha vida seja usada por Deus para que eu leve pessoas que hoje estão escravizadas pelo pecado em tanto lugar. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É lógico que você vê Isaías: pastor, mas a coisa não foi assim. O capítulo 6 de Isaías não fala que a coisa foi tão simples assim. Diz a Bíblia que Isaías entrou dentro do templo. Ali ele sentiu a glória de Deus. O que é sentir glória de Deus? Sentir glória de Deus não é ficar cantando: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Não é isso não. Quando Isaías sentiu a glória de Deus, diz a Bíblia que o homem praticamente caiu, porque ele disse: ai de mim, quem sou eu? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Quando a gente sente a glória de Deus, nós vamos sentir que nós não somos nada. Nós somos nada. Jesus tem que aparecer na nossa vida. Jesus tem que aparecer nas nossas palavras. Por onde quer que andemos, Jesus, as pessoas têm que ver a presença de Jesus na nossa vida.
no nosso falar, no nosso andar, no nosso levantar. Foi isso que Deus ensinou para os pais lá em Deuteronômios. Fale do seu filho andando, deitando, levantando, mas fale o tempo todo. E, mais do que falar, você tem que pegar a Bíblia por inteiro. Você não pode simplesmente falar. Não, você tem que pegar essa palavra escrita lá em Deuteronômio e caminhar para a palavra de Paulo escrita a Timóteo. Sê tu o exemplo. Nós temos que ser exemplos. E aí diz a Bíblia que naquela hora que Jesus estava contando a parábola, muita gente, aliás, algumas pessoas ali começaram a dar desculpas. O que é uma parábola? Eu fiz questão de anotar aqui. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. Resumindo, parábola é uma comparação. E aí, eu estava estudando sobre isso aqui, claro que a minha mente foi para lá e nós vamos também. Natan tinha que falar com Davi sobre o pecado que Davi tinha cometido. E Natan começa com uma parábola. E Davi foi caindo ali sem saber que aquela história era da vida dele. Jesus conta muita parábola para mostrar que a nossa vida está inserida naquela história. Quando Ele conta para nós parábolas, sempre Ele vai nos colocar dentro dessa parábola. Ele quer ensinar uma coisa para nós. Natan tinha que ensinar para Davi: você caiu, você pecou, você ofendeu a Deus. Você está com a sua cabeça erguida. Você está aí agora com o queixo alto. Você tem que se dobrar, rapaz. E quando Davi conta aquela parábola, diz a Bíblia quando Natan conta a parábola, ele conta aquela história daquele homem que tinha muitas ovelhas, e o outro lá, coitado, só tinha uma, um pobrezinho, só tinha uma, e veio lá alguém na casa do rico, e o rico: eu não vou matar a minha ovelha, está louco, eu vou pegar a ovelha desse camarada ali, ele é pobre, ele não tem... Pegou a ovelha e matou. E aí Natan falou: e aí, fazer o que com um camarada desse? Esse cara tem que ser castigado, pode ser quem for. É rico, daí tem que ser castigado. Aliás, com Deus não tem negócio de rico, pobre não. Todo mundo é tratado da mesma maneira. Da mesma maneira. Então Davi disse assim: o camarada desse tem que morrer. Tem que morrer. Aí Natan falou: esse camarada é você, rapaz. Essa palavra nessa manhã é para nós, cada um de nós. Se você tem vivido de dar desculpas para não fazer a obra de Deus, essa é uma palavra de advertência. Não brinque, não dê desculpa. Eu não sei, eu não consigo. Isso não é palavra nossa. A palavra nossa é na unção do Espírito. E a palavra do Espírito diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos. Eu não consigo perdoar fulano de tal, eu não consigo amar fulano de tal, eu não consigo, e tanta coisa que a gente não consegue. Você está lidando com quem? Nós estamos nessa hora diante daquele que declarou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Queridos, eu olho para esse texto, eu fico triste porque o texto fala de uma parábola, mas aquilo que aconteceu na parábola, nós estamos vivendo isso. A gente sai do contexto da parábola e entramos agora contextualizando o texto, trazendo para as nossas vidas, nossos dias. Quanta gente que continua dando desculpas, com todo respeito, às vezes desculpa que o povo fala, desculpa esfarrapada, desculpas mesquinhas. E assim nós estamos diante de Deus. Deixa não, o diabo vai colocar, o diabo tem desculpas e mais desculpa para botar na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca. O diabo tem, ele tem um arsenal,
Ele tem um arsenal de desculpa para colocar diante de nós. Nessa situação, coloque isso, nessa situação. E aí nós vamos caindo na conversa dele. Diz a Bíblia que algumas pessoas estavam ali dando desculpas. Porque algumas com preguiça, algumas com negligência, algumas com frieza, seja lá o que for, mas o fato é que ninguém ali estava querendo assumir um compromisso com Deus. Aí diz a Bíblia que o empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa. Vá depressa pelas ruas, pelos becos da cidade. Vá depressa. Mas eu já fui para tanto lugar, não deu nada certo. Eu já chamei tanta gente e todos esses outros também vão rejeitar. Pare de desculpa. Vá e creia que aquele que está mandando você ir é aquilo que eu citei na oração. Deus é aquele que opera em nós, tanto querer como no efetuar. Então, vá na dependência de Deus. Alguém me falou semana passada: pastor, mas numa situação dessa, eu não sei o que falar. Falei: amém. Como, pastor? Mas é amém mesmo. Jesus falou: não se preocupe com o que vocês vão falar naquela hora, porque o Espírito de vosso Pai falará por vós. Abacuque disse assim: mas o meu justo viverá da fé. Nós vamos crer que Deus vai nos usar para falar em qualquer lugar. Pois eu afirmo a vocês, aliás, ele vai dizer aqui para nós: vá depressa pelos becos, e traga aleijado, traga todo mundo. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Fez tudo? Não, continue. Mas eu tenho feito tanto, o outro não tem feito nada. Presta atenção, a responsabilidade ela é individual. Eu não tenho que ficar olhando para um, para o outro que não quer. Eu tenho que querer. Eu sou obrigado a querer. Eu tenho que responder com a palavra de Paulo. Ele diz: o amor de Cristo nos constrange. É por amor a Jesus. É por amor à obra dele, queridos. Almas que estão se perdendo, está incluído no plano de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham se arrepender. Mas nós damos desculpas: eu não sei falar, eu não sei entregar um folheto, eu não sei orar, não sei. Clame a Deus. Se você não tem sabedoria, se você não tem capacidade, clame a Deus que Ele vai te dar. Tiago diz: tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Aí você prefere falar: não, eu não tenho sabedoria, eu não sei fazer nada. Não, peraí, se você tem falta de sabedoria, peça. É melhor não pedir. O diabo coloca assim: é melhor você não pedir, que ele vai te dar sabedoria. É melhor não pedir, que ele vai te usar para pregar. É melhor você não pedir. Não peça não, porque ele vai te capacitar a cantar, a tocar um instrumento. Não peça nada ele não, porque ele dá tudo. Louvado seja Deus, Ele nos dá tudo. Ele capacita a igreja. A igreja precisa de passar por esse movimento chamado despertamento, avivamento espiritual. Que cada um de nós, queridos, possamos nos dobrar diante desse Deus e parar de dar desculpa. Vamos cantar um hino nesse momento. Esse hino diz: dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Depois disso, o irmão Júnior vai terminar o culto. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser
transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Louvado seja o Senhor. Que esse seja o desejo nosso diário, de termos um coração igual ao de Deus. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Pai, mais uma vez nós nos colocamos na presença do Senhor e queremos, de maneira muito humilde, ó Deus, pedir ao Senhor que a letra deste cântico seja uma realidade em cada coração aqui presente. Seja o desejo do meu coração, o desejo do coração de cada um, irmão, amigo que se encontra aqui. Seja o desejo de cada um que estará participando deste culto através da internet. Ó Deus, quebranta-nos, joga o nosso orgulho por terra, faça com que a nossa razão, ó Deus, não seja o motivo de negarmos e recebermos perdão. Ó Deus, endireita os nossos caminhos, que a integridade e santidade seja algo real na nossa vida. Independente de onde estivermos, independente do local, ó Deus, que nós possamos ter a certeza que os olhos do Senhor estão sobre nós, e isso seja motivo não de temor, mas de zelo e cuidado no nosso viver, no nosso proceder. Ajuda-nos, ó Deus, a refrearmos a nossa língua, a contermos impulsos e repreendermos as fraquezas da nossa carne.
por amor do teu nome, por amor ao teu Filho Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Que tenhamos um bom domingo, possamos ir em paz e até logo mais às 19h30 para a celebração da noite. Que Deus os abençoe. Vamos aguardar o pós-lúdio e os nossos introdutores nos chamarem. Que Deus os abençoe.